Mateus 7, a partir do verso 7, a palavra de Deus diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que texto tremendo. Esse texto se dá no meio do Sermão da Montanha, o sermão mais extenso que se tem relatado dentro dos 4 evangelhos. Mateus dedica 3 capítulos inteiros só para o Sermão da Montanha, aquele que também é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. Segundo muitos ali, Jesus ele traça o que seria a constituição do reino de Deus, ou do reino dos céus, do reino que ele veio aqui para estabelecer. Mas ao contrário ali da expectativa dos religiosos, o Sermão da Montanha não foi uma série de deveres que o ser humano, que o cidadão do reino deveria exercer. Não foi apenas uma série ali de exigências, não. O Sermão da Montanha, ele vem para falar muito mais sobre Deus do que sobre o homem. Ou na verdade o Sermão da Montanha é centralizado em Deus. Aqui no Sermão da Montanha, Jesus ele cumpre um dos objetivos da sua vinda. Muita gente pensa que Jesus veio aqui na face da terra simplesmente para redimir a humanidade, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Se ele tivesse vindo simplesmente para redimir a humanidade, ele viria só para morrer na cruz, ressuscitar e ser assunto aos céus. Mas a Bíblia fala que ele vem aqui na terra de uma maneira muito simples, muito frágil. Enquanto os religiosos esperavam que ele viria ali na forma de um libertador, um ser humano ali nos seus 30, 40 anos, muito viril, forte, guerreiro, a Bíblia fala que ele se apresenta na forma de um recém-nascido, na forma de um bebê, dependente ali de um ser humano, para cumprir o propósito, para cumprir o projeto. E a Bíblia fala que ele passa aqui na terra 33 anos, dos quais tem um extenso relato dos 3 últimos anos da sua vinda, nos 4 evangelhos, no momento que ele constitui os seus discípulos, e começa a exercer o seu serviço, o seu ministério aqui na terra. E a Bíblia nos ensina que um dos objetivos da vinda de Jesus aqui na terra, foi que ele veio para nos revelar Deus. E uma tarefa que não poderia ser feita por um ser humano, uma tarefa que devia ser feita pelo próprio Deus, o Deus que havia se feito carne e habitava no meio de nós. Jesus veio para nos revelar Deus, e aqui no Sermão da Montanha, como em toda a sua trajetória, Jesus revela a Deus de uma maneira muito peculiar, muito singular. Aqui no Sermão da Montanha, por várias vezes, Jesus chama Deus assim. Jesus nos revela Deus como Pai. Ele revela o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas e o seu agir ninguém pode impedir. Ele nos revela Deus como Pai. De tal maneira que ele fala que quando vocês vierem a ele, quando nós viéssemos a ele, nós estaríamos indo ao Pai. Quando nós olhássemos para ele, nós estaríamos olhando para o Pai, porque Jesus nos revela Deus como Pai. É muito importante falarmos isso, porque até o mundo lá fora reconhece a importância do relacionamento do ser humano, do filho com o seu pai. Não é à toa que o relacionamento de Deus com o indivíduo é representado pelo relacionamento do pai
com o seu filho. Porque talvez seja o tipo de relacionamento mais importante, ou um dos mais importantes de uma sociedade. A tal ponto que grande parte dos problemas da sociedade nos dias de hoje são resultados de uma quebra, de um problema no relacionamento entre o pai e o filho. Eu vi uma pesquisa recentemente de um pesquisador americano. Ele pesquisou a população carcerária nos Estados Unidos, e ele identificou que quase 90% da população que estava presa ali nos Estados Unidos, eles tinham uma ausência da figura paterna na sua família, ou na sua história. Colheram o resultado de uma doença, de um problema entre o relacionamento entre o pai e o filho. Isso explica um pouco o esforço que nós estamos vendo nesses dias, do mundo aí fora, do diabo e todo o seu arsenal de mídia e de propaganda, tentando desconstruir a figura do pai, tentando desconstruir a figura masculina do homem. É quase que ofensivo hoje em dia ser homem. É quase que ofensivo hoje em dia ser o sacerdote do lar, ser o provedor do lar. É quase que politicamente incorreto aí para a sociedade. E nós estamos vendo os resultados disso aí fora. Mas como servos do Senhor, a palavra nos ensina a não nos conformar com os padrões dessa sociedade, a andar na contramão da sociedade e seguir a palavra. A palavra de Deus nos ensina que o homem deve ser homem, que o pai deve assumir a sua posição em nome de Jesus, como provedor, como sacerdote. A palavra de Deus nos ensina que na presença do Senhor, o relacionamento do pai e do filho, ele é restaurado. Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, e a família é sim um projeto de Deus. Isso é o que a palavra nos ensina. Isso é promessa de Deus para nós como igreja, isso é promessa de Deus para nós como sociedade. Jesus, ele nos revela Deus como Pai. Ali no capítulo 6, no mesmo sermão, no Sermão da Montanha, Jesus ensina os discípulos, Jesus ensina a igreja a orar. A Bíblia fala que no meio do sermão, Jesus ensina a igreja a se comunicar com Ele. E Jesus, ele ensina aquilo que nós conhecemos hoje como a oração universal. A oração das bem-aventuranças, a oração talvez mais conhecida que nós temos nos dias de hoje. Alguns pegam essa oração universal ensinada por Jesus e usam como se fosse uma oração litúrgica, como se fosse uma repetição que se deve ser feita quase que diariamente, se não mais de uma vez ao dia. Mas se você estudar o contexto da oração universal, não é assim que Jesus ensinou. Se você for lá no verso 6, 7, 8, ali do capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus ensinando os discípulos a orarem, ele começa a dar uma aula para os discípulos, ele começa a dar uma aula ali para aquela multidão. Ele diz: olha, quando vocês forem falar com Deus, quando vocês forem orar, que vocês não fiquem igual os fariseus e os religiosos fazem lá nas sinagogas, em pé, como que para chamar a atenção, como que para mostrar que eles estão orando. Não. Quando vocês forem orar, entra lá dentro do teu quarto, entra lá naquele lugar secreto, porque o Pai vai te ouvir lá no secreto e vai te recompensar em público. Aí ele continua falando, ele diz: olha, quando vocês forem orar, não use repetições nas suas orações, como os pagãos fazem. Era algo que os pagãos faziam naquela época. Usar uma oração como se fosse uma fórmula mágica que resolvesse um problema, não é assim que a Bíblia fala. A palavra nos ensina que o nosso relacionamento com Deus não precisa de fórmula mágica, precisa de relacionamento verdadeiro. Aí ele nos ensina: quando vocês forem orar, orem assim. Não como uma fórmula mágica, mas como um modelo que deve estar presente nas suas orações. Quando vocês forem orar, ele diz assim: orem assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos... Só até aí, no meio da oração, Jesus já nos ensinou um tanto de lições valiosas e ferramentas que devem estar presentes nas nossas orações. Não é que é para você repetir 80 Pai Nossos no dia, não. O que Jesus está ensinando é que quando você for orar, em todas as suas orações, de manhã, de tarde, de noite, no café, no almoço e no jantar, você tem que começar com esse entendimento: Pai Nosso. Em outras palavras, quando você for orar, você tem que orar como filho. Quando você for falar com Deus, você não deve falar como um estranho, como um bastardo, como alguém distante. Quando você se aproximar de Deus, você deve aproximar como um filho se aproxima do seu pai. Você deve se aproximar como filho. Não um filho que merecia, porque na Bíblia fala que nós não éramos filhos legítimos. A Bíblia fala que nós não merecíamos estar na família de Deus. Mas ainda assim Deus nos amou. Ainda assim Deus te amou. E a Bíblia fala que enquanto você estava lá nas trevas, no pecado, Deus te escolheu. E como você não era filho legítimo, Ele precisaria te adotar. Ele precisava pagar o preço da adoção. E o preço era alto, era preço de sangue, era preço de sacrifício. E Ele te amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho para pagar o preço da sua adoção. Ele te amou, Ele te escolheu e Ele te adotou e fez você ser filho de Deus. Paulo, ele coloca assim: se Deus, Ele não poupou o seu próprio filho por amor a você, Ele não te dará juntamente com Cristo também todas as coisas. Você é filho. Quando você se aproximar de Deus, você não deve se aproximar como estranho, mas você tem que ter a ciência que você é filho, você é filha. E como filho, você não merece o ouvido do pai, ou não merece a resposta do pai pelas suas obras. Entenda bem, o fato de você ser filho e de Deus ser o seu pai, não implica que Deus lhe deve algo. Não, Deus não deve a você nada, Deus não deve nada a ninguém. Muito pelo contrário. Tem gente que pensa, até servo do Senhor: eu fiz isso, eu dizimei, eu agi assim, eu agi assado, eu ando em santidade, eu não peco, sou fiel no meu casamento, fiel à minha família, Deus tem que me abençoar. Não, Deus não tem que te abençoar. Deus não lhe deve nada. É quase que igual as crianças, quando são mais novas, aprontam o dia inteirinho, e no final do dia fazem algo bom, escova os dentes, joga o lixo no lixo e chega: papai, eu quero um presente, porque eu escovei meus dentes. Muito bom, garoto, não fez mais do que a sua? Excelente, bom garoto, mas não dá direito ao presente. Quando o servo do Senhor vem: Senhor, eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz assado, é quase igual um garoto como esse, na sua imaturidade. Deus não deve nada a ninguém. Deus é seu pai, mas isso não significa que Ele deve algo a você, não. A Bíblia fala que Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. O Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, te ama com amor perfeito, sem igual e incondicional. Porque Ele te ama tanto, o amor dEle é tão grande por você, que Ele disse para você: se você quer algo, fala, peça, porque eu quero lhe ouvir. Eu não lhe devo nada, mas porque eu te amo tanto, eu quero responder às suas orações, eu quero o seu bem, a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Eu quero o melhor para você, eu tenho o melhor para você. Não é porque Deus te deve, mas é porque Deus te ama. É porque Deus te escolheu. É porque Deus te adotou. É porque Deus te quer. Saber que você é filho também é saber que você pode ser ousado nas suas orações. Porque não é porque você merece. Não é porque você fez uma ou duas boas ações no fim do dia, não. Não é porque Deus lhe deve, mas Deus te ama.
É porque Ele te ama que Ele derramou graça sobre a sua vida. É porque Ele te ama, sim, que você pode pedir. Eu conheço gente que não pede grandes coisas para o Senhor, já tive que ensinar isso para as pessoas, porque pensam que não merece. Por isso que não podem pedir, por isso que não pode clamar por um domingo abençoado, um domingo feliz, uma vaga no estacionamento, que o ônibus chegue no horário, não, algo simples, supérfluo, tem outras coisas aí mais complicadas para pedir. Não, meu irmão, você tem que ter a ciência que você é filho. Se você é filho, você pode falar com o Pai em todos os momentos, por todas as coisas. É interessante que se você ler o contexto da oração, que Jesus ele ensina os discípulos a orarem, ele está refutando os religiosos, que faziam aquelas orações elaboradas, bonitas, decoradas, orações litúrgicas, e falavam na sinagoga, e todos ficavam impressionados, como que se para Deus precisasse ser assim. E isso excluía uma boa parte da população, as pessoas normais como eu e você. E Jesus estava refutando esse tipo de oração hipócrita. Porque Deus não é um homem, sim, Ele é uma autoridade. Ele é dono do ouro e da prata, criador dos céus e da terra. Eu já tive o privilégio de falar com pessoas muito importantes. Eu já tive o privilégio de atender telefone, ligar para pessoas de autoridade. É normal, quando fala com uma pessoa importante, você sair de perto do barulho para ouvir bem, até mudar assim a sua voz para falar com a pessoa, para ter, quase que instintivo, para tentar impressionar, sei lá. Mas Deus não é assim. Você não precisa impressionar quem te conhece muito bem. Você não precisa impressionar o seu pai. Você impressiona uma autoridade, você impressiona alguém distante, mas Deus não é impressionável por você, porque Ele conhece todas as suas falhas, Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele conhece suas qualidades, mas também Ele conhece as suas imperfeições, ainda assim Ele te ama com amor perfeito, sem igual e incondicional. O que Jesus estava falando, traduzindo para o nosso contexto, você não precisa fazer aquela oração impressionante e hipócrita, porque você não impressiona Deus. Sim, Ele é uma autoridade, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é detentor do ouro e da prata, Ele é aquele que pode todas as coisas, mas Ele é um Pai cheio de amor, que quer o seu bem. Jesus, por algumas vezes, Ele ensinou os discípulos a chamarem Deus de uma forma muito singular. Ele disse, por algumas vezes, Ele nos revelou que nós poderíamos fazer isso diante de Deus e chamar Deus de Abba Pai. Abba Pai. Até hoje no hebraico a palavra Pai é Abba. A palavra Abba Pai naquele tempo, no contexto bíblico do século I, não era uma palavra religiosa. Hoje é uma palavra religiosa para o nosso contexto. Quem conhece a Bíblia, quem conhece o contexto cristão, identifica essa expressão Abba Pai. Mas naquele tempo, a palavra Abba Pai, ou a expressão Abba Pai, era uma expressão extremamente coloquial, popular. Era uma expressão das ruas. Jesus ensina os discípulos a não fazerem aquelas orações impressionantes, hipócritas, para tentar impressionar alguém, uma autoridade. Mas Jesus, de uma maneira extremamente ali comum, Ele ensina os discípulos a chamarem Deus de Abba Pai. Em outras palavras, paizinho, paizão, papai. Isso é importante frisar isso, principalmente entendendo o contexto no qual Jesus estava falando. Não que nós não devamos ter respeito por Deus, precisamos. Ele é digno de todo o nosso respeito e de toda a reverência. No contexto no qual Jesus estava dizendo isso, naquele contexto do Antigo Testamento, aproximar-se de Deus não era algo tão simples assim. Era algo extremamente difícil. Para aquele contexto que toda aquela multidão ali do Sermão da Montanha vivia, havia um templo em Jerusalém. Eles estavam na Galiléia, então só aí era 200 quilômetros mais ou menos de distância. E nesse templo em Jerusalém, que havia a Arca da Aliança no Santíssimo Lugar,
e quem quisesse se aproximar de Deus precisava ir para lá. O judeu mesmo, que era devoto da lei, precisava ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, que eram as 3 festas principais ali do calendário judaico: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Era ali que era o centro da fé. Só isso já era uma dificuldade imensa. Quem ia para Jerusalém não tinha acesso ao Santíssimo Lugar, onde a Shekinah, a glória de Deus, estava. Mas o Santíssimo Lugar era separado de todos os lugares do templo por algo que era chamado de um grande véu. E ali, quem entrava ali, ou quem podia entrar ali, não era todos que vinham ao templo, muito pelo contrário. Para ter acesso ao templo, precisava ser da tribo de Levi, uma tribo dentro de 12. Pensa no nosso contexto, um estado no meio de 12 estados em Israel. Só isso já excluía a maior parte da nação. E não era todos da tribo que poderiam entrar ali. Era uma família específica, era aqueles que eram filhos de Arão, da descendência de Arão, que se tornavam sacerdotes. Mas nem todos da descendência de Arão poderiam entrar no Santíssimo Lugar. Só uma pessoa, que era chamada de sumo sacerdote, que poderia entrar ali aonde a glória de Deus estava, aonde a arca de Deus estava. E a Bíblia fala que essa pessoa não podia entrar a hora que ele bem entendesse. Ele podia entrar ali uma vez ao ano. E para ele entrar ali, ele tinha que fazer uma série de sacrifícios para pedir perdão pelos seus pecados, uma série de exigências ele tinha que obedecer para pedir perdão pelos pecados do povo, e só assim ele poderia entrar ali uma vez ao ano. O negócio era tão sério que os escritos rabínicos falam que ele precisava amarrar uma corda na sua cintura, porque se ele não obedecesse uma das exigências da lei, ele poderia morrer ali dentro do Santíssimo Lugar, porque nosso Pai é amoroso, mas a Bíblia fala que Deus também é fogo consumidor. O pecado não consegue existir ou subsistir diante da presença de Deus. Em outras palavras, o acesso a Deus era algo extremamente difícil. Era algo praticamente impossível para uma pessoa normal como eu, como você. Jesus vem naquele contexto, inaugurando um novo tempo que viria através do seu sacrifício, aonde falar com Deus era algo extremamente difícil e inatingível, aonde se aproximar de Deus era algo extremamente complicado para uma pessoa comum. Ele vem para aquele contexto, para aquela multidão, ali no Sermão da Montanha, e ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus vem naquele contexto, e lá no capítulo 7, no verso 7, ele diz assim: olha, você quer falar com Deus? Você tem uma necessidade? Você quer se comunicar com Deus? Você quer se relacionar com Deus? Você tem um pedido? Peça, peça, peça e lhe será dado. Peça, porque todo o que pede recebe. Peça, porque em Jesus você tem acesso a Deus. Porque em Jesus, aquele véu que separava o Santíssimo Lugar, ele foi rasgado. Peça, porque em Jesus você tem acesso ao Pai. Peça, porque em Jesus você pode falar com Deus. Deus vai te ouvir e Ele vai te responder. Tem comentaristas bíblicos que colocam que essas 3 expressões, que são traduzidas como pedir, buscar e bater, na verdade é uma mesma palavra, que significa pedir com atitude ou pedir ativamente. Se você for traduzir ao pé da letra, ficaria assim: peça e lhe será dado, peça e encontrarão, peçam e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que pede, encontra, e quem pede, a porta lhe é aberta. Em outras palavras, peça, peça, peça e peça,
Porque em Jesus você pode se relacionar com Deus. Em Jesus você pode falar com Deus. E ele vai além, ele diz assim: qual de vocês, se o filho lhe pedir um pão, você vai responder com uma pedra? Qual de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Eu gosto de falar que para aquela região, pão e pedra eram até que similares. Os pães, a maioria que eles comiam, principalmente em algumas épocas, não eram levedados, eram similar à aparência. Só que um alimenta, e se você morder pedra, quebra o seu dente. Em outras palavras, eu aprendo aqui que quando você pede para Deus, Ele não vai brincar com os seus sentimentos. Ele não vai dizer: ó, você pediu um pão, eu vou te dar uma pedra, a cor é similar, se você olhar de longe parece, aceita que dói menos. Não, Deus não é igual ao homem. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, mas também é um Pai cheio de amor. Se o teu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? E se o teu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Peixe alimenta, faz bem, cobra te pica e mata. Se eu que sou imperfeito, eu sou capaz de morrer pelos meus filhos? Se eu que amo eles com amor imperfeito, se eles me pedirem um pão, eu jamais vou dar uma pedra. Se eles me pedirem um peixe, jamais vou dar uma cobra. Nenhum pai em sã consciência faria isso. E nós que somos maus, nós não faríamos isso. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que é perfeito em tudo o que faz, que sabe o que é melhor para você. Em outras palavras, peça ao Senhor, mas saiba que Ele vai te responder com o melhor. Peça ao Senhor, ora, mas saiba que Deus tem o melhor para você, e Ele vai te responder com o melhor, em nome de Jesus.